Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa web de hoje. O tema é autonomia e acho que é um tema bastante interessante. E nessas webs que eu vim fazendo e também pelo Instagram, pelo Facebook, as pessoas costumam fazer perguntas e sugerir temas. E a autonomia foi um dos temas sugerido e eu achei bem interessante. Então, eu gostaria que hoje a gente tentasse fazer uma web mais dialogada até. Eu vou estar cuidando aqui dos comentários, né? Para que vocês possam ou perguntar ou fazer alguma colocação, para que não fique simplesmente uma fala minha, para que todo mundo possa participar um pouquinho, visto que é um tema bastante interessante e que há muita diferença quando a gente fala de crianças, né? Pensando em faixa etária, pensando na estrutura das famílias. Então, é importante que vocês possam participar para que a gente possa fazer um momento de conversa, né, na medida em que a ferramenta permite. Bom, então eu queria me apresentar. Meu nome é Ana Carlota Niero, eu sou mentora da Mentoria para Educadores. Minha formação inicial, eu sou professora, fui professora do ensino fundamental por muitos anos. Depois eu fiz graduação em psicologia, fui professora de psicologia no curso do magistério até o ano 2000, quando São Paulo tinha curso do magistério. No meu percurso profissional, eu fiz uma especialização em psicanálise na USP. Então, a psicanálise é a linha de pesquisa, de estudo meu na psicologia. Fiz psicopedagogia também no EPSIBA. O EPSIBA é um grupo liderado pela Alicia Fernandes, uma grande psicopedagoga que infelizmente não está mais entre nós. Mas a Alicia, foi com ela que eu aprendi tudo sobre psicopedagogia e ela também tem uma formação em psicanálise. Depois eu fiz uma especialização na FAAP sobre gestão estratégica de escola, porque nos últimos 5 anos eu assumi a gestão educacional e de assistência social de uma rede de escolas que tem escolas em São Paulo, Minas e no Paraná. Só para vocês entenderem um pouco da onde eu venho, da onde eu falo. Aí meu amigo Roberto está dizendo, e é voluntária da Omunga, Grife Social, isso mesmo, eu sou voluntária, coordenadora pedagógica desse projeto, que leva a formação de professores e bibliotecas para lugares bem vulneráveis. Bom, se vocês quiserem acompanhar um pouco o que a gente vem fazendo pela mentoria, então vocês podem acessar as redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, todos é mentoria.educadores, e no YouTube, onde todas essas lives eu coloco lá, assim vocês podem assistir em outros momentos e acompanhar. Além das webs, a mentoria faz um trabalho de acompanhamento com as pessoas bem próximo, assim. Então, por exemplo, eu tenho alguns pais e alguns educadores que eu faço encontros pela web individuais, quando as pessoas têm algumas questões, querem entender melhor o seu dia a dia, querem um apoio muito mais direcionado, então a gente faz isso também. Palestras para pais, educadores, a gente faz também, tanto por web quanto presencial, e workshop, consultoria, enfim, tem todo esse trabalho também, tá? Já vou antecipar para vocês que no dia 28 de setembro, há pedidos, porque as pessoas foram me pedindo, a gente conseguiu organizar. Nós vamos fazer um encontro presencial aqui em São Paulo sobre a BNCC.
tá? Nesse encontro eu vou estar com mais 2 educadoras e nós vamos montar esse encontro uma manhã para a gente discutir um pouco sobre a BNCC e todos os desafios de implantar a BNCC nas nossas escolas, visto que é uma exigência e os currículos dos estados já foram lançados também, tá bom? Então, vocês podem acompanhar, porque aí pela internet eu vou dando os prazos e as datas, tá bom? Então, vamos começar a conversar sobre autonomia. Eu gosto, e vocês já perceberam isso, quem vem me acompanhando, que eu vou sempre buscar lá a origem, da onde vem essa palavra, né? Que significado ela tem. Então, no dicionário, em vários dicionários, às vezes você percebe uma diferença entre uma pequena palavra e outra, mas de modo geral, autonomia é aptidão ou competência para gerir a sua própria vida, valendo-se dos seus próprios meios, vontades e ou princípios. Olha que exigente que é isso, né? Você ter essa competência de gerir a sua vida, e a autonomia implica também numa corresponsabilidade, porque na medida em que eu estou gerindo a minha própria vida, ela não está desconectada com a sociedade, com o grupo na qual eu vivo. Então, uma das questões que aparece em autonomia, quando a gente diz aquele é uma pessoa, aquela é uma pessoa autônoma, é que ela acaba tendo consciência de que aquilo que ela faz, que os seus atos implicam na vida das outras pessoas. Então, ter essa consciência e fazer isso de uma maneira responsável, a gente diz que tem autonomia, tá? Então, levando-se em conta essa ideia de que até que a autonomia é algo que, como é uma competência, a gente já pensa que a autonomia é algo que eu vou desenvolver, né? Desde que a criança nasce até a vida adulta, ela vai desenvolver essa competência, ela vai se transformar numa pessoa autônoma. Então, vamos voltar lá. Vamos pensar na criança, no bebezinho, quando ele nasce, né? Diferente de todos os animais, o ser humano é aquele que, ao nascer, mais necessita da presença de alguém para cuidar, né? Vocês pararam para pensar nisso? O bebezinho, ele é totalmente frágil, né? Existem alguns animais que eles nascem, por exemplo, e já buscam a mãe, nascem, minutos depois conseguem se estruturar para caminhar, por exemplo, né? Como os quadrúpedes. Mas o bebê não. O bebê nasce bem frágil. O bebê, ele precisa que alguém cuide dele, né? Que alguém faça por ele, que alguém dê conta das necessidades dele, né? Então, necessidades de higiene, necessidades de alimentação, necessidades de saúde. Então, o bebezinho, a mãe normalmente, quando ele nasce, vai mamar pela primeira vez, tem todo um cuidado da mãe de que esse bebê possa encontrar o seio materno, e ela ajuda muitas vezes, né? Até ele pegar aquele jeito, diz assim, até pegar o seio, né? Ele precisa entender e aprender que esse movimento de sugar, o movimento de sugar é um movimento inato, mas aprender a mamar que depois ele não consegue nem ficar tranquilo, ele começa a ficar agitado. Então, se a gente para pensar, o bebê, ele é bastante frágil, né? E ele precisa desse adulto que possa dar a ele todas essas necessidades, e aí a gente vai além. Não são só necessidades físicas, né? Porque somos humanos. Então, todas essas necessidades vêm envoltas em amor, em carinho,
né? Então, é nesse relacionamento mãe-bebê, no início, bem mãe-bebê, depois, com o tempo, outras figuras começam a participar desse relacionamento, é que esse bebê vai aprendendo a se desenvolver e aprendendo a se conhecer, né? Então, essa capacidade de crescer e de se desenvolver, ela é constante, né? E aí, a gente que precisa oferecer a esse bebê essa possibilidade. Então, a gente pode dizer que os bebês nascem sem autonomia. Na medida em que eles vão interagindo, eles vão aprendendo a controlar e a ter um pouco mais de autonomia, né? Então, ele sente fome, ele chora, ele grita e enquanto aquela fome não é saciada, ele continua nesse momento. Aí, na medida em que ele vai crescendo, ele vai ganhando uma estrutura física, ele vai desenvolvendo outras habilidades, ele vai conseguindo aumentar a sua capacidade de interação com as pessoas que estão ao seu redor e com os objetos que estão à sua volta também. Uma coisa muito importante nesse processo do desenvolvimento dos bebês é o quanto eles são encorajados, né? A criança, ela avança, ela experimenta, ela ousa em função do nosso encorajamento, né? Mas quando ela é muito pequenininha, falta para ela recursos até para ela assumir sozinha as suas escolhas e responsabilidades. Então, por isso é tão importante que o adulto esteja junto para ajudar, para oferecer, né? E como que a gente pode, então, ajudar a criança nesse processo? Oferecendo a ela possibilidades de escolha, de resolver algum problema, de enfrentar desafios, só que todas essas situações de acordo com a sua faixa etária, né? De acordo com as suas possibilidades. Não adianta eu oferecer a essa criança, se ela é muito pequena, muitas opções, porque nem ela mesma consegue escolher, né? Então, por exemplo, vamos pensar em algumas coisas e aí eu vou acompanhando vocês aqui nos comentários para ver se vocês trazem algum outro exemplo que a gente pode compartilhar com todo mundo. Por exemplo, alimentação, né? No início, o bebê precisa de ajuda, né? Para se alimentar. Na medida em que ele vai crescendo, a gente vai oferecendo a ele possibilidade de ter mais autonomia. Então, desde segurar a mamadeira sozinho, né? Até quando ele já senta, poder pegar o próprio alimento, poder levar à boca esse alimento, né? Sentir que esse alimento tem texturas diferentes. E se você prestar atenção, isso só é permitido se o adulto que estiver cuidando dessa criança oferecer essa possibilidade, né? E isso faz toda a diferença em termos de desenvolvimento, porque é diferente uma criança que recebe tudo na boca, né? Então eu ponho a mamadeira na boca, depois ele começa a comer e eu mesmo pego a colher e coloco na boca, porque esse movimento de pegar algo e trazer na boca, esse é um desenvolvimento neurológico, fisiológico, né? Não é automático que você pega algo e traz à boca. Esse controle, ele é fisiológico. E na medida em que eu ofereço, tanto que se você deixar, você percebe que no começo ela não acerta a boca, né? Para poder suportar que cai no chão, que suja a roupa, que fica toda
com a cara toda melada, vamos pensar assim, né? Porque a criança, ela é muito sensorial quando bebê, né? Então ela quer mesmo experimentar, é pegar, é cheirar, é pôr na boca. E os alimentos possuem gosto diferente, textura diferente, né? Então essa experiência, você vai me dizer, mas é isso que é autonomia? Não, não é isso que é autonomia. São essas experiências que vão dando para essa criança vivências que vão ajudá-lo no desenvolvimento da sua autonomia, né? A Camila colocou aqui, é sair da heteronomia para a autonomia, a dependência do outro. Isso, Camila, a gente pode falar até que ele sai de uma anomia, né? Não tem nenhuma. O Piaget, eu não sei se você está se referindo a ele, Camila, mas se for, você me dá um toque. O Piaget foi um grande educador e ele estudou toda essa questão do desenvolvimento também das crianças em relação ao desenvolvimento moral, né? Então, assim, como é que essa criança lida com regras? Como é que ela vai desenvolvendo nela essa questão de saber o que é certo e o que é errado? E aí o Piaget traz essa informação, que quando a criança nasce, ela tem uma anomia moral, né? Então ela não tem nenhuma referência, não sabe. Depois a heteronomia, na questão do desenvolvimento da moral, ela responde às regras simplesmente porque os adultos que ela respeita dizem que as coisas precisam ser assim, né? Isso acontece na infância e comecinho ali, 10, 9 anos. Eu faço porque a professora disse que tem que fazer, porque a regra é essa e pronto. E depois, a autonomia vem num processo de melhor desenvolvimento cognitivo também para pensar em causas e efeitos, que faz com que eu, tendo uma autonomia moral, por exemplo, eu não faço algo de errado, não porque alguém está me vigiando, ou porque alguém disse que eu não devo fazer. Eu não faço porque eu acredito que isso não é certo. É uma diferença muito grande, né? E, enfim, só para ver se é isso que a Camila pensou, e isso também merecia uma web só para a gente falar de desenvolvimento moral, mas é muito legal quem tiver interesse ler também alguma coisa sobre o Piaget, que ele fala bem sobre isso. A Fabiana está dizendo, mesmo a competência da autonomia se aprende, passa pelo processo de orientação, por fases e níveis de desenvolvimento. Isso, Fabiana, é isso mesmo. A ideia dessa web hoje é eu poder mostrar um pouco para vocês que existem etapas, né? E que nós, adultos, professores ou pais, podemos oferecer às crianças a oportunidade de desenvolver essa autonomia. E que a gente precisa ter muita tranquilidade, muita paciência, porque essas coisas não ocorrem da noite para o dia. É uma questão de desenvolvimento, é uma questão de tempo. E a gente precisa ser persistente, né? A gente precisa continuar. A Camila está colocando sim, o ímpeto, o movimento repetitivo, faz explorar, descobrir e aprender, como as diversas experiências. Lindo de viver, fase de puro aprendizado e de fundamental importância. É mesmo, Camila, é lindo. A gente fica encantada com as crianças, né? O quanto elas se desenvolvem, o quanto elas aprendem. A Fabiana está perguntando, essa construção também tem relação com a personalidade? Fabiana, tem no sentido de que a criança leva tempo para desenvolver o que a gente chama de ter a sua personalidade, tá? Também existem linhas da psicologia que têm os seus saberes, né? Então, se a gente falar em termos de psicanálise, que entende que o ser humano ele tem um lado consciente, um lado inconsciente, e que a gente vai entender, lógico, bem superficial, que essa criança
ao longo da sua vida escolar, principalmente na educação infantil, ela vai estruturando a sua personalidade, né? Mas aprender a desenvolver o seu temperamento, isso é ao longo da vida, né? Para a gente não pensar que tem algo que é assim, eu sou assim e pronto, né? Não, eu não sou assim e pronto. Eu estou sempre desenvolvendo, eu estou sempre aprendendo, senão a gente nem entenderia que terapias seriam possíveis. Eu posso me transformar, eu posso aprender mais sobre mim, enfim, isso é possível, tá bom? Estou vendo aqui o pessoal, a Marina já chegou, que falou que chegou, né? Que legal, a Betânia também estava aí. Legal, que bom. Deixa eu ver se tem mais alguma. E muita paciência, é isso, Renata. Eu acho que você trouxe uma coisa muito legal, que é a questão da paciência, porque as crianças não aprendem de uma hora para outra, tá bom? Ó, por exemplo, outro exemplo que eu trouxe aqui, tentar se trocar sozinha. As mães precisam ter muita paciência, né? Porque se for pelo dia a dia, pelas coisas que a gente precisa fazer, o que normalmente acontece? A mãe vai e troca a criança rapidamente, né? E existem graus daquilo que é mais exigente, né? Então, às vezes, colocar, por exemplo, colocar o botão é mais difícil. Tirar o zíper é mais fácil do que fechar o zíper, né? Abrir e tal. Então, o que você, enquanto professora, ou mãe, pai, adulto que convive com essa criança, o que você começa a observar nela, que você já percebe que ela tem essa desenvoltura e você pode oferecer a ela a possibilidade, né? Então, que ela coloque o tênis, que ela tire a meia, né? Que ela guarde os próprios brinquedos. E isso pode ser também como uma grande brincadeira, né? Hoje esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com gamificação, e ele deu o exemplo da filha de 3 anos, que eles criaram uma brincadeira que termina de almoçar ou jantar, e eles precisam colocar o prato em determinado lugar que era o combinado. Então, eles gamificaram. Ganha tantos pontos, ou ganha uma estrelinha, né? São formas de você levar também para desenvolver alguma coisa de uma forma mais lúdica e de brincadeiras, o que é muito possível também, né? Isso, a Luciana está falando que cada criança tem o seu tempo na conquista da autonomia. É verdade, Lu, cada criança tem o seu tempo. O que a gente não pode é desistir, né? Porque é um processo. E agora, é claro que quando a gente está disponível para ajudar a criança a desenvolver a autonomia, ela faz isso com muito mais rapidez. Por quê? Porque a gente está oferecendo a ela oportunidades de experimentar coisas e aprender com essa experimentação, né? Então, guardar os próprios brinquedos, por exemplo, também pode ser um jogo, mas dá trabalho, porque às vezes, no primeiro momento, o que a gente faz? A gente vai lá e pega, recolhe tudo e acabou, né? Só que uma vez ou outra vez, se a gente fizer, não há problema. Mas eu penso que se a gente nunca oferecer à criança essa possibilidade de perceber que ela é capaz de manter as coisas dela em ordem, que ela consegue guardar os brinquedos, a gente favorece, né? A gente pode colocar uma caixa que ela alcança, a gente pode criar um jeito lúdico para fazer, a gente favorece. Mas se a mãe, ou o pai, ou o adulto sempre fizer por ela, a gente tira dela a oportunidade de fazer. E aí a Camila também está trazendo uma fala aqui, que o excesso de cuidado com a intenção de ajudar prejudica esse processo. Perfeito, Camila, um pouco do que a gente está falando agora, né? Às vezes eu quero proteger tanto, cuidar tanto, que eu impossibilito a criança de viver algumas coisas
que mesmo difíceis, mesmo que dói, favorece o crescimento. A Marina está dizendo, Ana, uma coisa que eu acho bacana falar, e sempre me perguntam, é até onde a criança pode escolher e ter autonomia. Sempre lembro de você dizer que o limite é a integridade física. Marina, eu sempre penso nisso, assim. Eu acho que esse é um grande desafio para os pais e educadores, é saber até onde eu posso deixar ele escolher, né? Então, por exemplo, para uma criança, e acho que você foi perfeita, eu sempre penso nisso, é integridade. Por exemplo, vou permitir atravessar a rua sem segurar a mão? Se é uma criança pequena, não. Por que eu não vou permitir essa autonomia? Porque ele ainda não domina uma condição de perceber os riscos que isso ocorre. Então, eu posso colocar em risco a integridade física dessa criança. Agora, se nós vamos passear e eu tenho uma filha pequena e eu posso dizer a ela, você prefere qual vestido, esse ou esse? Né? Deixa ela escolher. É um jeito também de exercitar, né? Então, no dia a dia, vocês vão percebendo aquilo que é possível oferecer ou não, né? Aquilo que não prejudica, não vai prejudicar a criança, né? Acho que uma outra coisa legal na autonomia é quando a gente vai oferecendo para a criança possibilidade dela seguir rotinas que fazem parte da vida da família. Então, por exemplo, a família tem o hábito de que quando chega em casa, a primeira coisa que faz é tirar o tênis e pôr o chinelo e pôr o tênis na lavanderia, por exemplo. Ele é pequenininho, mas ele pode pegar o tênis e ir levando lá, né? Vai demorar, vai deixar cair o tênis, vai pegar, mas assim, é algo que ele vai se sentindo parte disso. E se vocês observarem, a criança se sente muito importante, se sente muito feliz de estar envolvida e estar participando disso também, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, que ajuda bastante, é, por exemplo, ele pode carregar a própria mochila, né? Mas não dá, ele ainda é muito pequenininho, a mochila é muito pesada. E a lancheira? Dá para ele carregar? Né? E o brinquedo que ele quer levar em algum lugar, ele pode carregar, né? E depois que ele cresce um pouquinho, por exemplo, ele carrega uma mochilinha com brinquedos, então ele vai escolher o brinquedo que ele quer levar, né? E aí ele vai se deparar que ele vai escolher um brinquedo que não cabe na mochila, e aí ele vai ter que escolher outro, né? Então, todo esse tempo que a gente dedica à criança para ela experimentar coisas e a gente, com muita firmeza, mas com muito afeto, ajuda ela a perceber, tudo isso é favorável para o desenvolvimento da autonomia, né? Acho que a Fabiana está colocando, o que mais impede a criança desenvolver a autonomia? São os fatores genéticos ou culturais? Eu acho, Fabiana, que o que mais impede crianças de desenvolver a autonomia são aspectos relacionais, tá? Aquilo que a gente impõe de impossibilidades, né? Mesmo uma criança, por exemplo, com uma questão de uma limitação física, por exemplo, quando ela é estimulada a avançar, a se desenvolver, ela cria outras possibilidades, né? Então, eu acho que quando a gente vê, às vezes, uma criança sem autonomia, de modo geral, a gente percebe que não é lhe oferecido a possibilidade de fazer as coisas por si só, dentro daquele limite, né? Eu acho que o exemplo que a Marina trouxe é bem interessante. O limite é a integridade física, né? Nós não vamos permitir nada que possa pôr em risco a vida dessa criança. Do resto, ela pode experimentar, né?
Outra possibilidade de desenvolvendo autonomia também, quando a gente, por exemplo, realizar as tarefas de casa da escola, né? A criança precisa ter autonomia para desenvolver, para realizar as suas tarefas. Agora, a gente ofereceu essa possibilidade, a gente ajudou quando ela era menor, que precisa ter um espaço para isso, né? Que ela precisa se dedicar, né? Eu incentivo que ela pode tentar fazer sozinha, né? Ou tudo eu quero estar à frente, porque às vezes, lembra, alguém falou de estar sufocado, né? Às vezes a gente faz por ela, né? A gente vai além e não precisa, né? Vamos permitir que essa criança possa enfrentar os desafios, né? Resolver pequenos problemas. Então, por exemplo, a criança chega em casa dizendo que brigou, discutiu com um colega, né? O que a gente faz, né? A gente consegue ouvir? Vamos pensar enquanto pai e enquanto mãe. A gente consegue ouvir essa criança contar o que aconteceu, que discutiu com um colega, que ficou triste, ou a gente já quer tomar a frente e resolver? Ou a gente prefere já ligar para a mãe do colega para tentar resolver, né? Às vezes o impulso é esse. Mas se eu resolvo, eu tiro dela, a possibilidade de tentar resolver. Então, num primeiro momento, eu vejo que encorajar, né, a criança a resolver os seus problemas sem negar que aquilo existe. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu estava conversando com uma amiga que disse que a filha de 10 anos brigou com a amiga na escola, né? Então ela disse: Olha, Ana, é muito difícil para mim ver minha filha chorar, ver minha filha triste, mas eu resolvi conversar com ela e até dizer: Olha, me conta o que aconteceu. E a filha contou. E ela acha, e pelo que ela ouviu do relato, ela entendeu que a amiga brigou com a filha porque realmente a filha dela fez algo que não precisava, né? Estava inadequado, vamos pensar assim. Então, apesar de ser sofrido, de ver o filho sofrer, que ninguém quer ver um filho sofrer, ela conseguiu conversar com a filha, reconhecer e falar: olha, eu tô vendo, tô percebendo, você tá triste, né? Mas mas você também teve esse comportamento, sua colega reagiu, e como você acha que você pode resolver, né? Eu acho que esse é o diferencial. Dar a oportunidade. É lógico que às vezes existem situações que pela idade, sozinho, não consegue, precisa de ajuda, né? E eu acho que a gente pode ajudar, né? Então, olha, você precisa conversar com ela, eu posso estar com você, eu posso te ajudar, dar dicas do que pode ser dito, né? Porque às vezes é uma questão também do desenvolvimento que não tem. Agora, o que eu não devo é tirar da criança ou do jovem a oportunidade de tentar resolver os seus próprios problemas, né? Esses dias também eu estava conversando com um amigo que é coordenador de um curso na universidade. E ele disse para mim: Ana, você não imagina a quantidade de pais que eu tenho que conversar, que me procuram na universidade. Para quê? Para resolver conflito do filho com o professor. Nós estamos falando de um adulto, né? Algumas exceções, os meninos entram na faculdade aos 16, alguns aos 17 anos, mas de modo geral, eles entram na universidade após os 18 anos. E nós estamos falando de um jovem de 18 anos que precisa que seu pai ou sua mãe vá à faculdade intermediar um diálogo com o professor.
né? Vocês conseguem imaginar essa dimensão? Então, assim, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um jovem adulto de 18 anos que não consegue enfrentar um problema e tentar resolver esse problema, né? Pode dar errado, mas tentar. Se ele já recorre e se o pai ou a mãe já se antecipa nessa situação, eu posso imaginar, porque nós não sabemos, mas eu posso imaginar que esse jovem pouco foi estimulado a enfrentar situações e a enfrentar problemas, né? Não é fácil ter que se deparar, às vezes, com uma discussão com um colega, né? Ter que chegar na escola e falar para a professora que não fez a tarefa, né? Não fez porque não tentou, porque não conseguiu, enfim. Às vezes é mais fácil mesmo levar só o bilhete da mãe, né? Não que a gente não possa fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que cuidar para não cair do outro extremo, que é não encorajar a criança a resolver nenhum problema. E hoje em dia, com os grupos de WhatsApp, as coisas estão acontecendo muito rápido, então nem bem deu tempo dessa criança lidar com aquilo que ela viveu na escola, as mães já estão conversando no WhatsApp sobre aquilo, né? E às vezes, por uma inabilidade de comunicação, porque também uma comunicação por um dispositivo eletrônico e uma comunicação face a face é diferente, né? Às vezes, por uma inabilidade, às vezes essas mães brigam e no dia seguinte as crianças estão na escola, estão se relacionando, estão brincando, enfim, né? Isso não é difícil de acontecer, isso é comum, né? Então, eu fico sempre pensando nisso. Estamos permitindo que as crianças carreguem as suas mochilinhas? Qualquer mochila, né? Por exemplo, é um jovem, tem 15 anos, vai dormir na casa do amigo. Às vezes a mãe arrumou a mochila para ele ir para a casa do amigo. Né? Quando ele vai ter essa... Ah, mas e se ele esqueceu? Faz parte. Eu, enquanto mãe, posso ajudar com estratégias. Por exemplo, eu posso dizer assim, arrume sua mochila que você vai dormir na casa do seu amigo. Nem precisa ter 15 anos, pode ser bem menos, né? Pode ter lá 10 anos, 8 anos, arrume sua mochila, 9 anos você vai dormir na casa do seu amigo. Arrumou. Vamos fazer um checklist? Vamos verificar se você colocou tudo? Porque no início eu preciso ensinar. Depois eu aprendo. Vamos verificar se você pôs tudo que precisa? Ah, o que você vai vestir? O que você vai calçar? Né? E para escovar o dente? E para lavar o cabelo? Quer dizer, perguntas, né? Então, esse é o tom, né? Daquilo que eu ofereço e daquilo que eu vou permitindo que a criança vai assumindo por si só e vai fazendo, né? A Fabiana está colocando aqui, a autonomia bem desenvolvida também promove o fortalecimento da identidade, ajuda na transição da infância para a adolescência. Com certeza, né? Porque aí eu também, na medida em que eu vou crescendo e eu vou percebendo que eu tenho outras possibilidades, outras habilidades, os pais vão oferecendo, ampliando o leque daquilo que ele já pode fazer sozinho, né? E nós estamos falando para um país do tamanho do Brasil, né? E existem realidades e realidades. Dependendo da realidade, dependendo da cidade, os pais já sabem, bom, determinada idade já pode ir para a escola caminhando, né? Já pode fazer tal coisa sozinho, tá? Por exemplo, quantas
das nossas crianças, dos nossos filhos, ajudam em atividades domésticas? Quantos? A gente quer que porque se eles forem adultos ou adolescentes, a gente quer que eles ajudem, mas quando eles eram pequenos, a gente não oferecia nenhuma possibilidade, né? Então, ajuda a enxugar alguma louça? Ele é pequeno, eu não vou dar algo que vai quebrar. Lembra da integridade física? Algo que pode quebrar, machucar, cortar. Mas eu posso oferecer outras coisas, né? Ele pode aprender que a roupa dele, depois que ele tira para tomar banho, por exemplo, que vai colocar num cesto, ele vai lá e ele vai colocar num cesto, né? Então, e outra coisa que é importante, gente, é a gente não exigir isso de acordo com o nosso humor. Não, hoje eu tô tranquila, hoje ele vai colocar, eu mesmo vou pegar a roupa dele e vou pôr no cesto. Hoje eu tô estressada, porque eu tô brava, porque eu tive um dia muito difícil de trabalho, então hoje ele vai ter que pegar e colocar no cesto. Não, né? Essas coisas não podem, a gente tem que cuidar. Eu sei que o dia a dia é exigente, a gente tem muitos desafios, mas a gente precisa cuidar, porque uma coisa não pode estar associada à outra, né? As regras da casa, aqueles combinados, eles precisam acontecer independente se eu estou estressado ou não, né? Porque senão a criança fica confusa, né? A Marina está recomendando um texto do Isamitiba, Ética e Mochila Escolar. É muito legal e o Isamitiba deixou muitos textos a respeito do desenvolvimento da autonomia, né? Que é muito interessante. A Fabiana está colocando, de maneira mais integral, a autonomia tem campo específico para ser desenvolvida na família ou na escola? Não, Fabiana, na minha visão, o desenvolvimento da autonomia é global, né? E vai acontecendo aos poucos, né? Então, ter autonomia para se alimentar, ter autonomia para se trocar, ter autonomia no relacionamento com os colegas, enfim, nas questões escolares, né? Fazer a própria lição, fazer sozinho, depois poder estudar sozinho, né? O que eu acho importante reforçar é que é um aprendizado. E às vezes nós, pais, achamos que a criança já dá conta de tudo sozinha. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim. Organização de estudo em casa. Qual é a época ideal para a gente começar com essa organização? Não com a rotininha. Trouxe uma tarefa lá do infantil, a gente pode organizar o lugar para fazer a tarefa. Mas é mais no Fundamental 1 que essa organização de realizar tarefas de casa e estudo começam. Então, a família pode organizar e lá no Fundamental 1, criando a rotina de fazer a própria tarefa, se tem dúvida, perguntar para a professora, criar o hábito lá pelo 4º ano de que, independente do que eu estudei, eu vou na escola, aprendi na escola, desculpa, eu vou estudar alguma coisa em casa. Então, 4º ano é uma época boa para começar a estruturar isso, né? Então, foi para a escola, aprendeu, chegou em casa, vai arrumar um jeito de revisar isso, de fazer a tarefa, né? Aí faz isso, está bem estruturado, depois chega no 5º ano, isso também é tranquilo. Sabe um erro que a gente comete muito? E é de boa, mas a gente comete. Tá no 6º ano, a gente acha que já aprendeu. A gente esquece que o 6º ano é um grande desafio para esse estudante, porque de 1 ou 2, 3 professoras, ele vai para 6, 7 professores, né? Então, não é que ele perde a autonomia, mas entraram outras variáveis. Então, nesse momento, eu tenho que estar junto de novo, né? Bom,
Agora os desafios são maiores, você tem um grupo maior de professores, você tem mais matéria, você tem mais coisa para estudar. Ajuda, né? Não que ele perdeu, ninguém anda para trás em termos de autonomia, né? Mas ele vai precisar de mais recursos. Então, eu acho que é um pouco isso, viu, Fabiana? Eu acho que é essa associação entre família e escola. E sempre o que eu digo para os pais é assim: na dúvida, pergunta para o professor, né? O professor tem a grande vantagem de ter um grupo grande da mesma faixa etária, então ele tem condição de ajudar você, pai e mãe, a perceber se está muito aquém em termos de autonomia, se tem algo que você pode fazer, tá? E a Luciana está dizendo: é tão gratificante como mãe ver os filhos, através da autonomia, crescerem felizes e confiantes. Isso mesmo, Luciana. Mas isso quando todo o trabalho foi feito antes, né? E é aquele persistente. E aí, quando ele atinge aquela maturidade, aquela autonomia, ele dá conta de fazer essas coisas sozinhas, né? A Fabiana está colocando: partilhei os temas inteligência emocional e o uso excessivo das tecnologias em reunião com os pais. Foi muito positivo, eles precisam de ajuda para ganhar esse olhar. Ah, a Fabiana está falando das outras webs, né? Legal. Já estou pensando nesse tema autonomia para a próxima, muito bom. Sinto fundamental importância da participação ativa da família nesse processo. Legal, Fabiana. Então, como eu disse no começo da web, essas webs ficam salvas no Facebook da mentoria, mas eu fiz download para o YouTube também. Então, mentoria para educadores, elas estão lá. E vocês podem sugerir aos pais que assistam, vocês podem usar, não tem problema nenhum. E se as pessoas quiserem até fazer comentários, colocar algumas coisas, eu agradeço, porque isso norteia os próximos encontros, tá bom? Bom, não sei se vocês têm mais alguns exemplos, mas, enfim, o importante é a gente pensar que toda aprendizagem ela é gradativa, né? E na medida em que a criança vai experimentando, ela vai se especializando, ela vai se aprimorando, ela vai se desenvolvendo, né? Então, quando uma criança começa a se alimentar sozinha, ela vai fazer toda aquela sujeira, mas com o tempo ela vai aprender a destreza, ela vai aprender o prazer de fazer isso, né? E isso é um desenvolvimento que não tem volta, né? É sempre um passo para frente, né? Então, eu não posso também deixar de ressaltar com vocês o quanto é importante a gente oportunizar isso, né? Retomando, quando a gente faz tudo pela criança, quando a gente faz no lugar dela, a gente tira dela a oportunidade de fazer, de errar e de aprender, né? Que é isso, a vida é esse movimento, né? E às vezes com a boa intenção de proteger um filho de um sofrimento, a gente tira dele a possibilidade de viver algo que vai ser fundamental para o seu desenvolvimento, para a sua estruturação enquanto ser humano, né? E esse processo de ajudar a criança a aprender é trabalhoso, a gente precisa ter persistência, né? Então, paciência, respira, elege por onde você vai começar em termos de desenvolver essa autonomia e vai adiante, né? Então, não se desanime, tá bom? Enfim, a gente poderia ficar aqui horas falando de autonomia, né? Acho que vocês devem ter mais exemplos, se quiserem colocar algum, porque a gente está chegando aí no finalzinho da nossa web, vocês podem colocar, né? Mas o importante é isso. Se eu quero um adulto autônomo, eu preciso ajudá-lo a desenvolver isso desde pequeno. Lembram da metáfora que eu usei numa das webs sobre os filhos veleiros? É a mesma coisa, né? Eu dou recurso para esse veleiro poder navegar, para que ele possa aprender a se localizar nesse mar, para que ele possa encontrar o caminho de volta.
E o Porto Seguro somos nós estamos lá em Porto Seguro, né? Porque ele vai errar várias vezes, mas não é um problema errar, né? O problema é se sentir incapaz de tentar, tá? Isso que é um problema. Então, eu vou aqui finalizando. O pessoal aqui está dizendo que gostou muito. Legal, estou feliz. Que bom que responde aquilo que vocês me pediram, né? Então, esse tema de autonomia veio a pedidos. Então, se vocês quiserem, vocês podem mandar no direct, vocês podem aqui nos comentários colocar quais seriam os outros temas que vocês gostariam que pudéssemos discutir. Lá no YouTube também vocês podem colocar, vocês podem mandar o e-mail, né? mentoria.educadores@gmail.com, e aí a gente vai poder trocar, e eu quero planejar a próxima web, mas uma web assim como essa, que vocês participaram bastante, ou seja, que tenha um tema que interesse vocês, tá bom? Camila também gostou do tema. A Fabiana, esse processo é muito gostoso e gratificante, passa rápido e não se repete. Gera memórias lindas também. Muito legal, Fabiana, porque é isso, né? Aquilo que a gente construiu com os nossos filhos, aquilo que a gente vai criando vínculo, né? É com afeto, é com muito amor. E aí não volta mais, mas vai ter outras coisas, porque aí esse filho veleiro adulto, quando volta, ele volta para contar das conquistas, daquilo que ele conseguiu fazer, e isso deixa a gente também muito feliz, né? O pessoal está parabenizando, fico feliz, obrigada. Significa que foi bom para vocês, então eu fico feliz também, tá bom? Então eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui comigo. Um grande beijo e a gente se vê na próxima web, tá bom? Um abraço.